Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, espero que todo mundo esteja tranquilo. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de pesquisa operacional aplicada à mineração. Tendo acabado a parte lá da programação linear propriamente dita, a gente vai começar agora a falar sobre o problema do transporte, né? Por que é interessante a gente falar do problema do transporte, associando, trazendo isso no contexto da pesquisa operacional? Porque como a gente sempre fala, como eu falo, brinco com vocês, a ideia inicial daqui é a gente fazer a maximização do lucro e a minimização dos custos. É basicamente isso que a gente tenta fazer com a pesquisa operacional, né? Pelo menos com o que eu trabalho sempre foi isso. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui agora é trazer para vocês uma forma da gente ver como a gente vai fazer a distribuição dos nossos materiais produzidos. Vamos pensar, por exemplo, eu tenho 6 frentes de trabalho de areia e eu tenho que distribuir essas areias para os materiais de construção próximos a mim. Como é que eu vou fazer isso? Qual é o melhor? Qual é o mais barato? Qual é o destino que eu vou estar fazendo isso? Há uma diferenciação no que a gente vai falar agora e eu queria até que vocês pesquisassem para mim, né, os meus alunos aqui, que vocês descrevessem uh, o que é o problema do caixeiro viajante. Eu acho que eu já tinha pedido isso para vocês em uma disciplina anterior, mas é interessante eu pedir isso de novo para que fique bem na cabeça de vocês. Tá? Pesquise o caixeiro viajante, assista essa aula toda, e depois a gente vai conversar sobre a diferença entre o caixeiro viajante e o problema do transporte propriamente dito. Ok? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o problema do transporte. Hoje, propriamente dito, a gente vai trazer para vocês o primeiro método, né, a primeira metodologia da gente achar esse problema, e nas aulas subsequentes a gente vai falar sobre outros dois. Hoje a gente vai falar sobre o que é o problema do transporte, como a gente vai resolver, e a gente vai utilizar o método do canto esquerdo ou do canto noroeste. Nas aulas seguintes a gente vai falar sobre o problema de Russell e o problema de Vogel, tá? Onde a gente vai ver que os nossos valores, nossas otimizações, elas vão cada vez melhorando, ok? Aqui hoje a gente vai fazer um problema mais superficial, mais rápido, mais simples, e depois a gente vai aprimorando as nossas metodologias de trabalho. Então, o problema do transporte recebeu essa denominação devido ao fato de que suas várias aplicações envolvem como transportar mercadorias de maneira otimizada, tá? Então, a gente sempre tem que pensar em otimização. Logicamente, né? Eu tinha um professor que ele falava que otimizar a gente falar que vai otimizar alguma coisa, a gente está sendo muito eu estou tentando lembrar a palavra que ele falava. A gente está falando, é uma palavra muito forte. Eu vou otimizar um processo. A gente vai melhorar, a gente não vai transformá-lo no ótimo, porque a gente sempre vai ter algo depois a dar uma melhorada. Mas nesse quesito possível, a gente vai dar uma alavancada nos nossos resultados, né? Então a gente tem, nesses casos, os casos especiais do fluxo mínimo, que é para a gente gastar o mínimo possível. A gente basicamente trabalhou lá na programação linear com maximização. E agora a gente vai buscar a minimização dos nossos custos. Por quê? A gente tem aqui ofertas, né? A gente vai ter origens dos nossos materiais e a gente tem os nossos destinos, né? Centros de distribuição, por exemplo, centros de receptação do nosso material. E vamos lá, considerar que eu tenho 3 pedreiras em volta aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Tá? Tenho 3 pedreiras e eu tenho alguns materiais de construção novamente, né? Porque eu já comecei falando de material de construção. Então, nessas minhas 3 pedreiras, eu sei que da pedreira 1 para o material de construção 1, eu tenho um custo de 1 para 1, né? Da pedreira 1 para o material de construção 1. Então, eu tenho um custo. Para a pedreira 2, eu vou ter da pedreira 1 para o material de construção 2, o destino 2. Eu vou ter essa minha oferta, eu tenho essa minha demanda, eu tenho um custo para transportar daqui para cá. Ou seja, dessa minha pedreira eu posso mandar para qualquer um dos materiais de construção que eu tenho próximo. Tá? Posso mandar para outra cidade? Posso também. Aí vai depender de cada um de como você vai estar trabalhando. Assim como a segunda pedreira pode fazer a mesma coisa. Ela também pode mandar para o material de construção 1, 2 ou qualquer outro.
assim como a pedreira M pode mandar para qualquer um também. Tá? Só que a gente tem que lembrar e saber que os custos de transporte de cada um das origens para o destino pode e deve ser um fator que vai decidir quanto eu vou mandar de cada um para cada destino que eu preciso. Tá? Então vamos lá falar de novo da areia. Eu tenho areia, vou falar bairros ou localidades aqui de Cachoeiro. Se você não conhece Cachoeiro de Itapemirim, não tem muito problema. Mas só para você colocar na cabeça, que eu tenho aqui, por exemplo, Coutinho, eu tenho aqui a Safra e eu tenho aqui Itapecoá, que já fica em Itapemirim, que é do lado. Mas são 3 lugares que tem bastante produção de areia aqui em Cachoeiro. E aí eu tenho essa minha empresa aqui de Coutinho. Ela pode produzir, vou chutar um valor aqui, de 10.000 toneladas por dia. Esse aqui de 20.000 toneladas por dia e esse aqui de 15.000 toneladas por dia. Beleza? Então são 10, 20 e 15, não foi isso que eu falei? Então se não era, passa a ser 10, 20 e 15, então dá 45. Essas minhas demandas, meu material de construção 1 precisa só de 5. O meu material de construção 2, ele precisa de 35. E o meu material de construção N, ele precisa de 5 também, formando 45. Então, todas as minhas demandas daqui vão ser distribuídas. E aí, a gente sabe que esse aqui é o que vai receber mais, logicamente, porque ele precisa de 35. Não é verdade? Se ele precisa de 35, então a gente precisa saber o quanto vai sair desse, para que a gente possa produzir o quanto cada um deles vai estar demandando. E a gente sabe que tem os custos relativos a isso. Como eu joguei aqui um valor muito alto, a tendência é de que os pequenos atinjam as demandas dos pequenos, né? Esses aqui estão mais próximos. Mas a gente vai ver em outros casos específicos como que isso tudo vai estar funcionando. Então, o problema do transporte genérico se refere em sentido literal ou figurado a distribuir qualquer commodity ou qualquer tipo de material que a gente esteja produzindo para grupos de centros de fornecimento chamados de origens, a qualquer grupo de centros de recepção chamados de destinos, onde o que eu quero é minimizar o custo total. Então, o que eu quero fazer é sair distribuindo os meus materiais e reduzir esse custo de distribuição. Bom, vamos falar de rocha ornamental, que é o forte aqui do Espírito Santo. Vamos considerar que eu tenho que mandar, eu tenho 6, 7 empresas, né? E eu quero fazer o transporte de containers, tá? E esses meus containers, cada um saindo daqui de Cachoeiro para Vitória tem um custo, saindo daqui de Cachoeiro para o Rio tem um custo, para Santos tem outro custo. Logicamente, Cachoeiro de Itapemirim está muito mais próximo de Vitória, 130 quilômetros do Porto de Vitória, mais ou menos. Para o Rio, são 400 quilômetros, para Santos são, sei lá, 900. Chutei valor que eu também não sei. Todo mundo ia pensar, ué, manda tudo para Vitória que está aqui do lado, né? Mais fácil. Bom, vamos considerar que eu falei que eu tinha 7 empresas. Se essas 7 empresas elas não estão só em Cachoeira, elas estão distribuídas, elas têm a produção, elas cada uma pode fazer 25 containers por mês. Só que o Porto de Vitória ele não suporta 25 containers das 7 empresas. 25 vezes 7, 240, né? 240, 140, por volta de 175 containers, fazendo conta rápida de cabeça. Não, é isso aí. Se eu errei o número, não faz diferença. Mas o Porto de Vitória não suporta isso tudo, então vamos considerar que eu tenho que mandar para os outros portos. Então eu tenho que saber quanto que cada uma dessas 7 empresas vai mandar para Vitória, quanto que cada uma delas vai mandar para o Rio e para Santos. E os custos que cada um dessas empresas vai me gerar, qual é o custo desse transporte. A minha ideia é sempre minimizar esse custo. Tá? Então a gente vai fazer alguns algoritmos, algumas formas de trabalhar para a gente estar reduzindo esse custo. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem a mina de Vazante, Paracatu, antigamente da Votorantim, agora Nexa, né, que eles têm o Porto de Vitória e o Porto de Tubarão. Salvo engano, o Porto de Tubarão é só da Vale, mas tem o Porto de Vitória do lado. Tá? E também tem o Porto de Santos. Dependendo de quanto que eles produzam, né, os portos,
portos, eles não são exclusivos, tá? Das minerações. Se eles não são exclusivos, isso quer dizer que eles têm uma demanda máxima, né? Que eles podem receber. Eu tenho as minhas ofertas, eu tenho as minhas demandas. Então, quanto eu produzir aqui para eu mandar para os 2 portos, isso tudo vai influenciar. Então, eu tenho que saber o quanto de Paracatu vem para Tubarão, quanto de vazante vem para Tubarão, o quanto de Paracatu vem para Santos e quanto de vazante vem para Santos. Tá? Isso tudo vai me gerar um custo e a ideia que eu tenho é de minimizar. O Porto de Santos, garantidamente, é muito maior do que o Porto daqui de Vitória. Garantido. Então, a tendência é que ele tenha uma capacidade muito maior. Mas a distância também é maior. Tá? Aqui, por não conhecer muito bem a geologia, da geografia do local aqui, eu acho que aqui ele vai passar pela Serra da Mantiqueira, que é tensa, dificílima de passar. Tá? Isso fazendo transporte de caminhão. Vindo aqui, eu sei que ele vai passar aqui na divisa, na 262, entre Minas e Espírito Santo. Ele vai passar num local que também tem um relevo bem acidentado, é bem ruinzinho de andar por aqui. Então a gente vai ter que calcular esses custos entre as origens e os destinos para saber o quanto que eu vou mandar, fora as ofertas e as demandas de cada um dos centros. Tá? E aí eu consigo ver, nesse meu problema do transporte, bem simples, bem tranquilo, né? 2 ofertas e 2 demandas, como que a gente estaria trabalhando para minimizar os custos de transporte dessas minas da Nexa, por exemplo. Tá? Então, quando a gente trata do problema de transporte, a gente sabe que cada origem possui uma determinada oferta de unidades a serem distribuídas pelos destinos e cada destino tem uma demanda pelas unidades a serem recebidas. Tá? Eu sei o quanto que a minha capacidade instalada, por exemplo, de usina de beneficiamento. Se eu tenho 5, 6, na minha região aqui, eu tenho 7 frentes de lavra e eu tenho 3 usinas de beneficiamento. Eu sei o quanto que é a capacidade instalada de cada usina de beneficiamento. Tá? Então eu sei a demanda de cada uma delas. Tenho 3 usinas de beneficiamento, então vou chutar. Uma precisa de 1.500, pode produzir até 1.500 por dia, a outra pode produzir 1.000, a segunda 2.000. 1.500, 1.000, 2.000. Se as minhas minas começam a mandar 2.000, 3.000 e 4.000, eu vou ter geração de pilha pulmão. Tá? Ou seja, a minha oferta foi maior do que a minha demanda. Eu estou gerando estoque. Alguém vai falar, Gleico, mas na mineração, pilha pulmão, estoque é bom. Beleza, não tem problema não. O problema é se isso acontecer todo mês, o seu estoque vai ficar gigantesco. Então você está gastando muito dinheiro na lavra que não precisa. Tá? Então a sua oferta tem que ser reduzida. Na administração, por exemplo, existe a produção, o sistema de produção, que ela é puxada, estou puxando e eu tenho que ir empurrada. Qual é a diferença de uma para outra? A puxada é aquela que o destino ele fica sempre pedindo, manda, que o que você mandar eu produzo. Ou seja, ele fica puxando das ofertas, ele fica puxando a oferta. Não tem geração de estoque, por exemplo. A empurrada, a oferta começa a mandar. O pessoal lá que vai ofertando manda além do que eu preciso, então eu tenho geração de estoque. Na mineração, você não pode nem ter estoques muito grandes, nem estoque zero. Porque a gente tem dia de chuva, né? A gente tem dias que não consegue produzir e tal. Então a gente precisa que lá na nossa demanda, né, a gente tenha um certo estoque, tenha uma certa pilha pulmão, mas ela também não pode ser muito grande, até por espaço físico e assim por diante. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas ofertas e as minhas demandas quando se trata, né, de mineração, tá? E isso tudo vai influenciar no nosso custo de transporte, tá? Então, o modelo para um problema de transporte faz a seguinte suposição sobre ofertas e demandas. Eu tenho a hipótese da exigência que diz que cada origem tem uma oferta fixa de unidades, ou seja, eu tenho uma produção máxima possível para essa origem e que essa oferta é distribuída aos destinos. Cada destino tem uma demanda fixa por unidades, as quais toda essa demanda deve ser recebida das origens. Como eu tinha falado há alguns segundos atrás, imagina que as minhas origens não são capazes de atender a minha demanda. Ou seja, eu vou ter uma capacidade ociosa da minha operação.
Então eu preciso que as minhas origens forneçam exatamente o que a minha demanda precisa. Vamos lá, vamos pensar novamente. Tenho 7 frentes de Labra trabalhando. E o quanto essas 7 frentes de Labras trabalham, elas não atendem o que a minha usina de beneficiamento precisa, por exemplo. O que isso significa? Que vai ter hora que o meu britador vai estar rodando, produzindo muito pouco ou nada. Estou gastando energia à toa. Ou então eu tenho que ficar desligando e ligando os meus equipamentos, porque a minha origem não manda, né, a oferta, não oferta para mim o que eu preciso. E isso é ruim. Ou então, como eu tinha dito antes, se ela oferta demais, eu vou ter uh, a minha demanda foi ultrapassada, então eu vou estar gerando estoque à toa. Tá? Eu tenho a propriedade das soluções viáveis, que o problema de transporte terá soluções viáveis se somente se as ofertas e as demandas forem iguais, a não ser, nesse caso, a gente precisa que as ofertas e as demandas sejam iguais, sem geração de estoque, tá? Para o problema do transporte. Eu tenho a hipótese do custo, o custo de distribuição de unidades de qualquer origem em particular para qualquer destino em particular é diretamente proporcional ao número de unidades distribuídas, ou seja, o custo para um caminhão ir tem que ser proporcional ao custo de 2 caminhões, ou seja, 2 caminhões, se um caminhão custa X, 2 caminhões para essas da oferta para minha demanda, da minha origem para o meu destino. Eles têm que ser, se um é X, 2 caminhões tem que ser 2X, tá? Então esse custo é simplesmente o custo unitário de distribuição vezes o número de unidades distribuídas, tá? Então a gente sabe como isso vai estar acontecendo. Os únicos dados necessários para a gente fazer o problema de transporte são as origens, demandas e os custos unitários. O quanto eu posso produzir, eu sei. O quanto eu preciso, eu sei. O custo unitário é fácil de calcular. Né? Por se tratar de transporte, eu sei que preciso de combustível. Se for a diesel, por exemplo, eu sei o custo do diesel. Eu sei o custo de manutenção, eu sei o custo de pedágio. Né? Se, por exemplo, eu estou trabalhando com caminhão e o transporte é muito longo, eu tenho que ter o custo com o meu funcionário, para ele dormir, para ele comer, assim por diante. Tá? Então, custo de impostos e PVA, e assim por diante, a gente vai colocar nesse quesito dos custos unitários. Aí vai envolver tudo, o funcionário, que você tem que pagar ele por mês e tal. Esses são os parâmetros do modelo, e todos esses dados podem ser resumidos em uma tabela conhecida como tabela dos parâmetros, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? E aí a gente consegue trabalhar com o problema do transporte. Ele basicamente é um problema simples de se modelar. Né? Então o modelo, ele para qualquer problema que se ajuste a um problema do transporte, caso possa ser descrito completamente em termos de uma tabela de parâmetros e satisfaça tanto a hipótese das exigências quanto a hipótese do custo, e o objetivo é minimizar os custos totais da distribuição das unidades, e a partir disso a gente consegue reduzir o custo e assim maximizar o lucro. Se eu já tinha as minhas unidades, eu já tinha que cumprir minhas demandas, e eu estava fazendo de uma forma aleatória, e agora eu consigo reduzir o custo, certamente meu lucro está aumentando. Eu não mudei, não comprei equipamentos novos, eu não comprei novas linhas de produção, não comprei mais nada, eu só ajustei as ordens da distribuição. Ou seja, só melhorei minha gestão, melhorei reduzi o meu custo, obrigatoriamente o meu lucro vai aumentar. Tá? Então essa aqui é a nossa tabela, né? É a tabela do nosso transporte, onde eu tenho a minha origem, por exemplo, eu tenho a mina 1 e eu tenho alguns centros de beneficiamento, digamos assim, né? Algumas usinas de beneficiamento. Então eu sei que o pouquinho que vai para cada uma da minha mina, o pouquinho que vai para cada um dos meus centros, dos meus destinos, ele vai gerar a minha oferta. Sendo que para a mina 1 mandar para o destino 1, ele tem um custo de C11. Da minha mina 1 mandar para o destino 2, ele tem um custo de C12. Da minha mina 1 para o destino N, ele tem um custo de 1 para N. Tá? E esses somatórios de quanto de cada um, né, vamos considerar que o quantos caminhões, vamos falar em caminhões, mas pode ser qualquer tipo de unidade aí que a gente vai usar, quantos caminhões saírem da mina 1 para o destino 1, da mina 1 para o destino 2, da mina 1 para o destino N, o somatório vai ser a oferta
máxima que a mina 1 pode estar gerando, e assim, consequentemente, eu vou ter todas as ofertas da mina 1, 2 e até assim por diante, até a mina M, e eu vou ter as suas ofertas. O quanto que o destino 1 vai receber da mina 1, quanto que ela vai receber da mina 2, quanto que ela vai receber da mina M, esse somatório vai ser a demanda do destino 1, e assim, consequentemente, para o destino 2 vai ser o quanto que ela recebe da mina 1, quanto ela recebe da mina 2, quanto ela recebe da mina M. Beleza? E assim a gente vai ter todas as nossas demandas. Lembrando que o somatório das minhas ofertas tem que ser igual ao somatório das minhas demandas, tá? Porque senão a gente não consegue resolver o nosso problema. Fazendo que Z seja o custo total de distribuição e o X e J, né, que é minhas origens e meus destinos, seja o número de unidades a serem distribuídos da origem I para o destino J, a formulação e programação linear desse problema ficaria assim. Eu tenho o objetivo de maximizar o somatório do custo do transporte da origem I para o destino J, vezes a quantidade de material que foi transportado da origem I para o destino J. Tá? Onde C e J é o custo unitário de distribuição, o X e J é o número de unidades distribuídas, onde está sujeito, que é o somatório das ofertas, né? É igual a minha oferta total, o material que foi transportado tem que ser igual à oferta total, e eu tenho o somatório desses meus materiais também tem que ser igual à minha demanda, tá? De quanto foi produzido, quanto foi transportado, tem que ser igual à oferta, igual à demanda. Qualquer problema de programação linear que se encaixe nessa formulação especial é do tipo de problema de transporte, independente do seu contexto físico. Isso facilita até para quando a gente for, se a gente quiser, né, modelar um problema que não seja de transporte, mas que ele se encaixe nessa visualização, ele pode ser considerado problema de transporte e facilita para a gente resolver um problema de programação linear. A gente também tem as propriedades das soluções inteiras, que para o problema de transporte, em que todas as ofertas e as demandas são valores inteiros, todas as variáveis básicas, todas as alocações que a gente vai fazer em toda solução básica viável também são valores inteiros. Então, a partir de agora, a gente só trabalha com valores inteiros. Tá? Então, se a gente pensar aqui, ó, eu tenho 3 fábricas: a fábrica de enlatados de Bellingham, a fábrica de enlatados de Eugene, a fábrica de enlatados de Albert Lea. Tá? E eu tenho 4 depósitos: os depósitos de Sacramento, Salt Lake City, Rapid City e Albuquerque. Tá? Então, cada uma dessas fábricas pode mandar material para cada um dos 4 depósitos. Tá? E cada um vai ter o seu custo. Depósito 1, depósito 2, depósito 3. Você vai ver que o depósito 4 está lá longe de Bellingham. Ou seja, a tendência natural é que nesse ponto específico aqui, o custo seja muito alto da fábrica 1 para o depósito 4. Tá? Assim como eu também tenho o custo da fábrica 2 para o depósito 1, para o depósito 2, para o depósito 3, para o depósito 4. A tendência é que esse valor aqui seja bem baixinho, tá bem próximo, né? Então a tendência é que isso aqui seja bem baixo, esse valor. E assim por diante. Então a gente pode observar, ó, da fábrica 1 para o destino, para o depósito 1, tem um valor de $464 por caminhão carregado. Assim como da fábrica 2 para o depósito 1, $352 por caminhão carregado, e a fábrica 3 de $995 por caminhão carregado para chegar no depósito 1. Sendo que o quanto a fábrica 1 pode produzir é de 75 caminhões, tá? Por uma unidade de tempo, vou dizer aqui que é por mês. Tá? Não vamos dizer que é por mês, seria um número pequeno. Por dia, 75 caminhões por dia. Sendo que ela pode transportar um pouquinho para o depósito 1, um pouquinho para o depósito 2, um pouquinho para o depósito 3, um pouquinho para o depósito 4. E tem os custos de produção para cada um deles. Tá? Já o depósito 1, ele vai receber um pouquinho da fábrica 1, um pouquinho da fábrica 2 e um pouquinho da fábrica 3. E eu tenho os custos para cada um deles. Por uma associação rápida, 2 coisas que eu já faria aqui com relação à fábrica 1. Eu praticamente não mandaria quase nada para cá.
Por quê? Porque o custo é muito alto com relação a todos os outros custos, né? Se a gente for olhar, vou fazer uma conta rápida, isso aqui está quase 45% maior do que o custo que seria da fábrica 1 mandar para o depósito 1, né? Então, não justificaria eu mandar tanto. Assim como no depósito 1, eu dificilmente receberia material da fábrica 3, porque o custo aqui é muito grande. Então, se eu pudesse escolher, eu não escolheria receber material daqui, ou então receberia o mínimo possível para reduzir meu custo. Tá? Só que essa aqui é uma visualização simples, pequena. Tá? A gente só tem 3 fábricas e a gente só tem 4 depósitos. Então, até que a gente consegue visualmente resolver esse problema. Tá? Na aula de hoje eu não trago a solução desse problema aqui, mas eu vou pedir para depois que vocês terminarem a aula, no último slide tem um exercício e eu quero que vocês me respondam esse exercício aqui e o exercício que eu vou deixar para vocês lá no final da aula, para que vocês me entreguem no Moodle, tá? Utilizando o método que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então vocês vão ter 2 exercícios para entregar para mim essa semana. Então, o problema apresentado é, na verdade, um problema de programação linear do tipo problema de transporte. Tá? Para formular o modelo, a gente tem que fazer que Z represente o custo total de transporte e que X e J seja o número de carretas a ser despachado da fábrica I para o depósito J. Então, a gente tem que escolher os valores dessas 12 variáveis de decisão. Então, o que a gente tem é isso aqui. Minimizar o valor de Z, aonde a gente tem o custo, né, de transportar um material da origem 1 para o destino 1, mais o custo de transportar uma certa quantidade de caminhões da origem 1 para o destino 2, mais o custo de transportar uma certa quantidade de caminhões da origem 1 para o destino 3, mais o custo para transportar uma certa quantidade de caminhões da origem 1 para o destino 4, e assim a gente vai até o destino origem 3 e o destino 4. Isso sujeito às minhas restrições do meu problema, tá? Que a minha fábrica 1, então quanto ela manda para o destino 1, 2, 3 e 4, o máximo que ela pode é de 75 caminhões. O quanto a fábrica 2 manda para o destino 1, 2, 3 e 4 é de 125 caminhões, e quanto a fábrica 3 manda do destino 1, 2, 3 e 4 é de 100 caminhões por dia, digamos assim. E a gente tem as restrições das demandas, tá? Ou seja, a minha origem, né? Minha origem, ela tem uma quantidade máxima, mas o meu destino também tem. Então, o quanto que ela está recebendo da fábrica 1, da fábrica 2, da fábrica 3 é o máximo de 80 nesse no meu depósito 1, e assim por diante a gente tem para o depósito 2 o máximo de 65, para o depósito 3 o máximo de 70, para o depósito 4 o máximo de 85. Então aqui são as restrições das origens, e aqui as restrições dos destinos, né? Quanto que a gente tem para fazer. Se a gente fosse fazer por programação linear, como a gente aprendeu nas aulas passadas, por exemplo, né? Por aqui ser igualdades, a gente já teria que colocar uma variável de folga mais uma variável artificial para resolver esse problema. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu tenho 12 variáveis de decisão, eu ia ter que somar mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 14 variáveis para a gente resolver o nosso problema. Já tem 12, a gente vai ficar com 26 variáveis. Imagina ficar fazendo no modo tabular esse nosso problema, né? Então a gente vê que ia ficar bem grandão. Então fazer pelo modelo do problema do transporte vai ficar bem menor o nosso problema. Lembrando que como é que era a minimização na programação linear, a gente tinha que fazer maximização de menos z e mudar tudo. O processo ia ficar bem maior, né? Então, na forma aqui de matriz, a gente teria a matriz das restrições das fábricas e as restrições dos depósitos, né? Origens e destinos. Olha como que ficaria um negócio bem complexo para a gente estar mexendo, né? Então, o método simplex aperfeiçoado para o problema do transporte, pelo fato do problema de transporte ser simplesmente
um tipo especial de problema de programação linear, ele pode ser resolvido aplicando simplex, e a gente iremos nos referir a esse procedimento otimizado como simplex do transporte. Ou seja, a gente vai continuar utilizando o método simplex que a gente viu antes, mas agora para um método especificamente utilizado para o problema do transporte. Então, o procedimento genérico para construir uma solução básica viável inicial, a gente, para começar, todas as linhas de origem e colunas de destino da tabela simplex de transporte inicialmente são consideradas para fornecerem uma variável básica de locação. Tá? Então, a gente precisa locar em todas as linhas e todas as colunas para que o nosso problema realmente funcione. Então, todo mundo tem que ofertar e todo mundo tem que receber, mas não necessariamente todas as células têm que receber alguma coisa. Tá? E a partir das linhas e colunas ainda em consideração, selecione a próxima variável básica para alocação de acordo com algum critério. A gente vai usar 3 critérios nessas nossas aulas. Hoje, a gente vai falar sobre o critério do canto noroeste ou do canto esquerdo, tá? Que ele é o mais simples e não o mais preciso, mas ele já ajuda a gente de alguma forma, e depois a gente vai falar de Vogel e Russell. Faça que essa alocação seja suficientemente grande para consumir exatamente a oferta remanescente em sua linha ou a demanda remanescente em sua coluna, ou seja, eu vou fazer o máximo de oferta que eu puder para eliminar ou uma linha ou uma coluna dessa minha tabela, porque aí eu consigo garantir, né, que eu já não tenho mais essas distribuições além do que eu preciso para aquele algoritmo, daquele critério que eu criei. Quando a gente for fazer isso na prática, vocês vão entender um pouquinho melhor. Elimine essa linha ou coluna, aquela que tiver menor oferta ou demanda remanescente, de considerações adicionais. Se a linha e coluna tiverem a mesma oferta ou demanda, então selecione arbitrariamente a linha como a ser eliminada, e a coluna será usada posteriormente para fornecer uma variável básica degenerada, ou seja, uma alocação zero envolta por um ciclo. Gleico, mas que doideira é essa que você está falando? Relaxa que agora vai começar a melhorar. Tá? Se apenas uma linha ou uma única coluna permanecer em consideração, então esse procedimento é completado selecionando-se toda variável remanescente, ou seja, aquelas variáveis que não foram nem previamente selecionadas para serem básicas nem eliminadas por consideração pela eliminação de suas linhas ou colunas, associada à linha ou coluna básica como única colocação viável, senão você retorna ao passo 1. Gleico, eu continuo sem entender nada. Tá tranquilo, isso aqui é só para a gente descrever. Olha só, vamos lá. A gente vai tentar fazer o máximo de alocação possível em uma linha ou uma coluna, de forma que, quando eu faço esse máximo de alocação possível, eu vou tentar eliminar tudo que eu tenho dessa linha ou dessa coluna. É isso. Tá? Mas onde que eu vou fazer essa máxima alocação? Aí vem os critérios que a gente vai criar. Tá? Então, quando a gente estiver trabalhando dessa forma, o máximo que eu fizer, eu vou estar sempre buscando eliminar todas as alocações daquela linha, daquela oferta, ou todas as daquela demanda. O primeiro caso, o primeiro critério que a gente vai utilizar é o problema do canto noroeste ou canto esquerdo. Ou seja, a gente vai selecionar a célula X11, ou seja, o ponto extremo noroeste da tabela simplex de transporte, e a partir de X11, né, se X e J for a última variável básica selecionada, então selecione a X e J mais 1, ou seja, eu vou me mover para a direita. Se tudo que eu aloquei, eu podia alocar na X1 eliminar a linha, então eu passo para a linha de baixo, ou seja, ainda tenho oferta para alocar. Se ela eliminou a minha oferta, tá? Se ela eliminou a minha demanda, então eu passo para a coluna do lado e continuo fazendo essas minhas alocações. É basicamente o que a gente tem aqui. Vamos conversar sobre isso vendo o exemplo de 3 minas. Mina M1, M2 e M3 ofertam respectivamente 39, 48 e 33 mil toneladas de um produto, tendo 4 indústrias I1, I2, I3 e 4 demandando de 40, 37, 18 e 25 mil toneladas. As minas poderão enviar suas produções para os clientes, que são as indústrias. Os custos de transporte para cada trecho a ser percorrido estão representados na tabela a seguir, ou seja, a mina 1 pode transportar material para a indústria I1, I2, I3 e 4, assim como
2 também para I2, I1, I2, 3 e 4, e 3 para I1, I2, I3 e 4. Dessa forma aqui, ó. Eu vou ter que, eu tenho a mina 1 para mandar para a indústria 1, ela tem um custo de 2, qualquer coisa, 2 mil, 2 milhões, 2 reais, tanto faz. A mina 1 para mandar para o destino 2 tem o custo de 3, a mina 1 para o destino 3 tem o custo de 1, a mina 1 para o destino 4 tem o custo de 1, e ela pode ofertar por dia, ou por mês, ou por ano, 39 mil unidades, né, desse meu produto. A mina 2 para mandar para a indústria 1 tem um custo de 1, para mandar para a indústria 2 tem um custo de 4, para mandar para a indústria 3 tem um custo de 7, para mandar para a indústria 4 tem um custo de 6. Totalizando, ela pode mandar 48 mil unidades, né, por aquele período de tempo determinado. A mina 3, 8 para mandar para 1, 9 para mandar para a indústria 2, 4 para mandar para a indústria 3, 5 para mandar para a indústria 4. Tá? E a mina 3 pode produzir no máximo 33 mil toneladas em um determinado período de tempo. Sendo que a indústria 1 precisa de 40 mil toneladas, ou seja, 40 mil unidades, seja lá toneladas, metros cúbicos, seja lá o que for. A mina 2 precisa de 37 mil unidades, a indústria 3 precisa de 18 mil unidades e a indústria 4, 25 mil unidades. Ou seja, se eu mando menos do que isso, eu vou ter capacidade ociosa. Se eu mando mais do que isso, eu vou ter capacidade ultrapassada. Então, o ideal é que a gente não tenha nenhum deles. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Fazendo essas contas aqui, dá 120 para cada uma. Tá? Então, ofertas e demandas estão ok. Não confiou no meu cálculo? Faz as contas aí no seu telefone, pausa a aula um pouquinho, soma 39 com 48 e 33, depois soma 40, 37, 18 e 25, você vai ver que são iguais. Tá? E agora o que a gente vai fazer? Pela regra do canto noroeste, a gente deve escolher a primeira célula da tabela, x1, e fazer o máximo de alocações nessa célula. E a partir daí a gente vai preencher as demais células da linha ou coluna que ainda podem ter alocações. E o que a gente vai fazer aqui? Ó. Saiu na cor preta, não era para ter saído nessa cor, mas tudo bem, acontece. Então o que a gente faz é o máximo de alocações possíveis que a gente pode ter nessa linha. Por que o máximo de alocações possíveis? Porque eu tenho oferta de 40, aqui ó, tenho oferta de 40, e eu tenho uma demanda, desculpa, de 40 e oferta de 39. O máximo que eu podia fazer era 39, tá? Então eu mato a minha oferta. Então eu já produzi tudo que a minha mina M1 podia produzir. Mina M1 já supriu, já produziu tudo que ela podia e mandou tudo para a indústria 1. Sendo que, assim, essa linha morreu. Tá? Já produzi tudo que eu tinha. Então, se era assim, isso aqui menos 39 sobra 1. Ou seja, eu posso colocar 1 aqui. Ó. Lembra que eu passo para a linha de baixo quando eu termino a linha de cima. Se eu coloco 1 aqui, eu matei isso aqui também. Então, essa coluna morreu. Isso aqui já era. Aqui eu posso tirar 1, porque eu já aloquei ali em cima. Já aloquei aqui. Ó, já aloquei 1 aqui. Se eu matei essa coluna aqui, eu passo para a coluna do lado. Aqui sobra 37. Se aqui sobra 37, opa, aqui sobra 47 glicon. Então vamos apagar isso aqui porque está errado, né? Aqui sobra 47. Se aqui sobra 47, o máximo que eu posso colocar aqui é 37. É esse valor aqui. Então eu coloco 37 de alocação aqui. Se eu coloco 37, essa coluna morreu porque eu já aloquei tudo, eu já tinha toda a minha demanda possível da minha mina 2, que ainda sobrava, eu coloquei na indústria 2. Ó. Mandei 1 unidade para a indústria 1, mandei 37 unidades para a indústria 2. Então, se eu coloco 37 ali, ó, sobra 10 aqui. Ó, sobrou 10 aqui. Então, se eu tenho 10 aqui, o máximo que eu posso mandar da mina 2 para a indústria 3 é 10.
porque se eu mandar mais do que isso, né, esse valor aqui vai ficar negativo, então não posso. Fazendo isso, eu elimino, então já elimino a indústria 2. Acabou aqui, vou até cortar aqui em cima também para falar que eles já acabaram, já teve tudo de oferta e demanda. E esse aqui, ó, menos 10, vai sobrar 8. E aí, o que eu vou fazer é colocar 8 aqui, porque aí eu acabo com essa demanda também. Já produzi tudo possível para essa aqui. 33 menos 8, 25. Ou seja, o quanto que a indústria 3 vai mandar, a mina 3 vai mandar para a indústria 4 é 25. E aí, fiz toda a demanda da mina 4 e toda a oferta da mina 3. Vamos lá, vamos fazer uma conta rápida. Mina 1. Mina 1 só podia produzir 39 mil unidades, alocou tudo na indústria 1. Ok. A mina 2. A mina 2 podia produzir no máximo 48. 1 mais 37, 38, mais 10, 48. Produzimos tudo que a mina 2 podia produzir. Mina 3 podia produzir 33. 8 mais 25, 33. Ok. Vamos para as demandas. A indústria 1 tinha demanda de 40. 39 mais 1, 40. Ok. Mina 2 tinha demanda de 37. 37 veio aqui da mina 2. Ok. Indústria 3 tinha demanda de 18. Veio 10 da mina 2, 8 da mina 3. Ok. Indústria 4 tinha demanda de 25. Veio 25 da mina 3. Ok. Então, cumprimos tudo para todo mundo. E aí, o nosso custo, nosso Z, né, vai ser 2 vezes 39, mais 1 vezes 1, mais 4 vezes 37, mais 7 vezes 10, mais 4 vezes 8, mais 5 vezes 25. E a gente vai chegar a esse valor. Os próximos slides é só mostrando esse monte de rabisco que a gente fez aqui de uma forma mais simplificada. Só que eu troquei as cores agora, ficou tudo em preto, e aí fica mais difícil de vocês identificarem. Ó, 39, 1, 39, 1, 37. Matei isso aqui, matei isso aqui, matei isso aqui. 39, 1, 37, 10. Tá? Então aqui eu matei isso aqui, matei isso aqui, matei isso aqui, matei isso aqui. Tá? Agora 39, 1, 37, 10, 8. Esse foi, esse foi, esse foi, esse foi, esse foi, sobra 25 e aí a gente tem todos eles aqui representados. Tudo que está em vermelho é o quanto foi alocado de cada oferta para cada destino, cada origem para cada destino. Tá? Então, o meu custo total para essa produção é de 384, seja lá a unidade de valores que eu estou colocando. Tá? Então aqui eu consigo minimizar o meu custo de transporte utilizando o método Canto Noroeste. No exemplo 2, a gente tem que a mineração IFES SA produz ouro em 3 unidades e possui uma rota de transporte para 4 centros de distribuição. As unidades 1, 2, 3 produzem respectivamente 12, 17 e 11. Então, ó, a unidade 1, unidade 2, unidade 3. Elas têm 4 centros de distribuição, onde a unidade 1 pode no máximo produzir 12, a unidade 2 pode no máximo produzir 17, a unidade 3 pode no máximo produzir 11 remessas por mês. Tenham boa vontade para entender que isso aqui é um 1, tenham boa vontade para entender que aquilo ali é um 7. Por favor, me ajuda aí. Escrever com o mouse é ruim. Beleza? Então, eu tenho isso aqui. Cada centro de distribuição precisa receber 10 remessas por mês.
Então eu vou escrever aqui só para vocês entenderem, vai ficar por cima mesmo, não tem problema. 10, 10, 10 e 10. Faço as contas rápidas. 17 mais 12, 29, mais 11, 40. Ou seja, o somatório das minhas ofertas, SI, somatório de SI, igual a 40, somatório de DJ, 10, 10, 10 e 10, igual a 40. Então, essa condição foi cumprida. Tá? A distância de cada fábrica e os respectivos centros de distribuição é dado na tabela a seguir. Os custos do frete de cada remessa é fixo em R$100, mais R$50 por quilômetro. Quanto deve ser remetido a cada unidade para que cada um dos centros de distribuição possa minimizar o custo de transporte? Então, esse é o exercício que vocês vão ter que fazer para mim, junto com aquele que eu falei lá no meio da aula, né? E aqui vocês vão ter, por exemplo, o valor já é de R$100 mais 0,5 vezes, tentei fazer um xizinho, vezes 800, por exemplo. Esse valor aqui é de R$500 de distribuição do centro de unidade 1, da origem 1 para o centro de distribuição 1, tá? Então esse aqui eu já sei que é de R$500, tá? Então a unidade 1, até onde eu lembro, é 12, o que ela pode ofertar. Ups, saiu muito mais do que eu queria. Sei lá o que aconteceu aqui. Deixa eu apagar isso tudo. Saiu uma bagunça. Então aqui eu acho que é 12. Estou puxando de cabeça. Eu acho que aqui é 17. Mais uma vez ele ficou doidão. Então eu não vou escrever não. Aí vocês sabem o que tem que fazer. Eu acho que é o software que eu estou usando aqui que está bagunçando o processo. Ele não quer apagar, então ele vai ficar sem apagar mesmo. Mas aqui vocês sabem como fazer. Aqui vai ser a mesma coisa, 100 fixo mais o valor multiplicado por 0,5, né? Isso aqui. E aí vocês vão fazer a utilização do canto noroeste, né? Vocês vão fazer o máximo de alocação possível na primeira célula, né? E aí você vai matar ou a coluna ou a linha primeiro. Então já deixa eu dar o primeiro spoiler para vocês. Eu faço o primeiro e você continua. Tá vindo muito doido, não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que o centro de distribuição 1, ele pode ter no máximo 10, né? Porque é 10 para todo mundo aqui. 10, 10, 10, 10 e 10. Ficou até fácil. Deixa eu apagar o que está ali em cima. Só para não confundir vocês. Ó, então eu sei que 12 da unidade 1 para o centro de distribuição 1, que ela só pode ter no máximo 10. Então aqui eu vou ofertar 10 e aí eu mato a coluna, tá? Quanto é que vai sobrar aqui? Vai sobrar 2. Então eu já estou fazendo exercício para vocês. Então aqui eu já matei uma linha e uma coluna. E a partir de agora é com vocês. Vocês terminam o exercício e mandam para mim, beleza? Só para deixar claro aqui, sobra 8, tá? Então a partir de agora é com vocês mesmo. Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. A gente falando sobre o problema de transporte pelo canto noroeste. Nas próximas aulas a gente fala de Vogel e Russell, tá bom? Lembrem-se de que tem um exercício lá no meio da aula e vocês têm que pesquisar também sobre o problema do caixeiro viajante, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que a gente se veja em breve. Até mais. Valeu!